Bom dia, meus amores! Na nossa aula de hoje, vamos falar a respeito de o ar que nos rodeia, certo? Vamos para a ciência, ok? Nós sabemos que o ar, ele está em toda parte, né? Ele está ao nosso redor, ele está no solo, na água, dentro do corpo dos seres vivos. Apesar de não conseguirmos ver nem tocá-lo, podemos perceber em diversas situações, certo? Vamos observar aí essas situações que podemos perceber que o ar está presente, né? Aí, ó, temos ao soprar um dente de leão, que é uma florzinha, né? Ao respirarmos, também podemos perceber a presença do ar, né? O ar, ele pode ser percebido no movimento das folhas que estão nas árvores, né? As pipas, elas levantam voo com o movimento do ar. O barco, a vela, utiliza o ar em movimento para se deslocar. É o ar que sustenta o voo dos pássaros e dos aviões. O ar pode ser sentido em nossa pele, em nossos cabelos e pode movimentar o catavento, né? O planeta Terra apresenta uma camada que é chamada de atmosfera. Essa camada ela é muito importante para a vida na Terra, pois ela vai ajudar a controlar as temperaturas de nosso planeta, que vai mantendo aquecido. A atmosfera, ela também funciona como um filtro para os raios solares, protegendo os seres vivos dos danos que são causados pelo excesso da radiação do Sol. Nos seres vivos, por exemplo, o excesso de radiação solar pode causar doenças como câncer de pele, né? A radiação é a emissão de energia, certo? Vamos falar um pouquinho a respeito da composição do ar. O ar ele é formado por vários tipos de gases, como o nitrogênio, o oxigênio e o gás carbônico, além de vapor d'água, poeira e de micro-organismos, né? O nitrogênio. O nitrogênio é o gás que existe em maior quantidade no ar. O oxigênio é o segundo gás mais abundante na atmosfera. Ele é utilizado na respiração da maioria dos seres vivos, como plantas e animais, sendo essencial para a vida na Terra. Já o gás carbônico existe em pequena quantidade na atmosfera. Ele também é essencial para os seres vivos, pois é utilizado pelas plantas na produção do seu próprio alimento por meio da fotossíntese, né? Vocês lembram o que é fotossíntese? Que é o processo em que as plantas elas utilizam gás carbônico, luz solar e água para produzir o seu próprio alimento. Temos aí um gráficozinho, né, que demonstra como os gases que compõem o nosso ar, né? Podemos ver que bem de verdinho, bem clarinho, temos aí que o gás carbônico, ele representa 1% do gás, dos gases que compõem o nosso ar, né? Já o oxigênio, podemos observar aí que é 21%. Já o nitrogênio, 78%, né? Então, o gás que mais compõe o nosso ar é o gás nitrogênio, certo, galerinha? Temos aí algumas propriedades do ar. O ar, ele não tem forma definida. A bola, a boia de piscina, o balão, eles estão cheios de ar e apresentam diferentes formas. Podemos observar aí que a bola é redonda, já o balão, né, que tá cheio de ar aí, ele tem formato de estrela. Já a boia, né, de piscina, ele tem um formato de um cisne, né? Então, assim, o ar que preenche esses objetos, ele assume o formato de cada um deles.
Então, podemos afirmar que o ar ele não apresenta uma forma definida, que vai adquirindo diferentes formas de acordo com o objeto que eu mantenho, né? O ar, ele ocupa espaço, hein? Vamos comprovar isso. Gabriel, ele está aí enchendo um balão de festa, né? Podemos observar que o início, o balão ele está pequeno, ele apresenta determinado formato. Conforme Gabriel ele for assoprando o balão, ele vai ficando maior e adquirindo um formato arredondado. Portanto, quando se enche o balão de ar, o formato dele se altera. Então, podemos dizer que o ar, ele ocupa espaço, sim, né? O ar, ele tem peso. Você estudou que o ar, ele é constituído de gases, poeiras e micro-organismos e vapor d'água, não foi mesmo? Pronto. O peso dessas substâncias, eles podem ser medidos em balanças. E por isso podemos afirmar sim que o ar tem peso, né? O ar, ele exerce forma sobre o que está na superfície no planeta Terra. Essa forma é chamada de pressão atmosférica, que vai variando com a altitude, isto é, a altura de um local em relação ao nível do mar. Tá? Podemos observar aí essa imagem e perceber, né, a pressão exercida em diferentes altitudes, né? Podemos observar aí que no ponto mais alto, né, temos aí menor coluna de ar, menor pressão atmosférica, né? Já lá na parte baixa do nível do mar, né, temos a maior coluna de ar, a maior pressão atmosférica, né? Então, nas regiões que são situadas ao nível do mar, como as praias, a pressão atmosférica ela é maior, pois a coluna de ar é maior. Já no alto de uma montanha, a pressão atmosférica ela é menor, pois a coluna de ar é menor. Portanto, quanto maior for a altitude de um local, menor será a pressão atmosférica. Os profissionais que estudam clima, eles medem a pressão atmosférica utilizando um aparelho chamado de barômetro, certo? Vamos falar agora um pouquinho a respeito do vento, né? Provavelmente você já sentiu o vento no rosto ao caminhar pelas ruas, nas praças ou parques. Mas você sabe o que é o vento e como ele se forma? Pronto, vamos lá? O ar, ele se movimenta em virtude do aquecimento da superfície da Terra pelo Sol. Quando o calor do Sol atinge o solo, a camada de ar próxima a ele se aquece. Portanto, o ar quente tende a subir para as camadas mais altas da atmosfera, empurrando o ar frio para baixo. Essa movimentação das camadas de ar produz o vento. Então, por isso, dizemos que o vento é o ar em movimento. É possível medir a velocidade do vento e determinar sua direção utilizando alguns aparelhos, né? Temos aí o anemômetro, que ele é utilizado para medir a velocidade do vento. Temos a biruta, né? Temos aí também o catavento, né? Você já ouviu falar em energia eólica? Hein, pessoal? Já? Sabe como ela funciona? Os lugares onde há ocorrência de ventos contínuos e com grande velocidade podem ser utilizados na produção de energia. Um exemplo são os moinhos de vento. A força do vento faz girar as pás
do moinho, as quais movimentam mecanismos que podem, entre outras funções, bombear água e moer grãos como trigo e milho. Atualmente, a energia conhecida como energia eólica tem sido utilizada na geração de eletricidade. Para isso, são instaladas grandes turbinas conhecidas como aerogeradores, né? Essas estruturas apresentam hélice de metal que vão girando com a força do vento, acionando geradores que vão produzir energia elétrica, certo? Aqui em Casa Nova temos parque aonde tem energia eólica, né? Temos aí pro lado do Malvão, né? Tem aquelas torres enormes, né? Em Casa Nova é conhecida também como a cidade do vento, porque aqui venta muito, né? Então, porque venta muito, então foram colocadas torres eólicas, né? Que contribui muito para a nossa energia elétrica. Nós sabemos que para ter energia elétrica, precisamos primeiramente da água, né? Já utilizando a energia eólica, então vai diminuir um pouco o uso da água, né, galerinha? Agora vamos fazer um pequeno exercício, certo? Qualquer dúvida que vocês tenham, pode mandar mensagem para a Pro, que a Pro está aqui à disposição de vocês, tá certo? Tchau, tchau.